Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Naná pede para Juliana ir embora com ela cuidar das coisas da vida, mas Juliana insiste e pede para depois elas irem até a Santa Casa. Momento em que Naná questiona se Juliana já não havia dito que adotaram um filho dela, ao que Juliana responde que não perdeu as esperanças de reencontrá-lo. Nesse instante, Francesco e Marco Antônio entram em casa e Marco Antônio se questiona onde será que Juliana foi parar, alegando que Damião rodou a cidade inteira naquela manhã sem encontrá-la. Francesco pergunta o que ele esperava e Marco Antônio cita que esperava justamente encontrar Juliana. Francesco então ressalta que se Juliana puxou o amigo Júlio dele, Marco Antônio a perdeu para sempre, alegando que jamais perdoará Marco Antônio e muito menos Janete. Marco Antônio tenta argumentar dizendo que a única chance de reparar isso seria colocar o filho de Juliana de volta nos braços dela, mas Francesco retruca afirmando que Juliana nunca chegou a ter o filho nos braços, o que só aumenta a dor da situação. Marco Antônio diz que se Juliana sair de sua vida, ela acabou para ele, demonstrando desespero. Enquanto isso, Rosana e Mateus seguem viagem rumo a São Paulo, e Maria comenta com Leonora dizendo que ela não precisa esconder mais nada, pois já sabe da história toda. Leonora confirma que Mateus contou tudo a Bartolo, e Maria ressalta que Mateus está indo a São Paulo atrás do filho dele, alegando que esse reencontro irá mexer com Rosana e também lavar o coração dela, trazendo à tona sentimentos profundos que ainda não foram resolvidos. Naná e Juliana lavavam roupas juntos, quando Juliana disse que de tarde queria voltar à Santa Casa, e Naná prontamente afirmou que iria com ela, ressaltando que ela encontraria o filho se Deus quisesse. Na sequência, Naná contou que passava roupas nas casas das patroas que não tinham passadeiras. Juliana disse que sabia fazer aquilo, pois aprendeu a engomar ainda na casa de Francesco, mas depois não a deixaram mais cuidar das roupas da família, e Naná explicou que era natural, afinal Juliana havia se casado com o filho deles, e então questionou se Marco Antônio tinha culpa nisso. Juliana deu a entender que não sabia, mas revelou odiar todos daquela casa, embora dissesse ter pena de Francesco, alegando que ele foi amigo de seu pai e que por isso não sentia ódio, apenas pena, especialmente por conta de Janete, já que Juliana deixava claro que gostaria de eliminar Janete de sua vida. Enquanto isso, Mateus e Rosana seguiam viagem rumo a São Paulo, e Leonora dizia que, pelo que a tenora havia falado a Mateus, Juliana aparentemente tinha abandonado a casa, e Maria completava que o marido também. Leonora recordava que o amor nascido no navio entre Juliana e Mateus não tinha tamanho e temia pelo futuro da senhorita Rosana. Quando Gomesindo chegou e perguntou o que se passava, Leonora disse que Maria estava aflita, mas Gomesindo garantiu que Mateus tinha ido apenas atrás do filho. Leonora ressalta que se Mateus encontrasse Juliana, jamais voltaria para a fazenda. Enquanto isso, Mariana dava ordens a Luísa para não colocar pratos nem talheres para Janete, determinando que ela comeria sempre com os criados. Luísa questionava se seriam elas que teriam que aguentar isso. Francesco afirmava que, se fosse questão de dinheiro, ele mesmo oferecia tudo ao diretor da Santa Casa para recuperar o filho de Juliana, e Marco Antônio confirmava saber disso. Francesco comentava sobre a possibilidade de encontrarem a casal de espanhóis. Janete perguntava se eles tinham vindo almoçar. Francesco dizia que não com ela. Marco Antônio encerrava a conversa e Janete ainda dizia que precisava falar com Francesco, mas ele se negava. Enquanto isso, Paola dizia que o Dr. Augusto era um covarde. Inês pedia para a filha não falar assim, mas Paola insistia que ele tinha medo do sogro. Anacleto dizia que Augusto não queria perder os pés de café. Paola revelava ter conhecido o sogro e que lhe parecia boa pessoa. Mas Anacleto completava que Gomesindo era um fazendeiro muito rico, mais rico até que Altino, pois tinha o dobro dos pés de café. Paola então se perguntava o que faria da vida, e Anacleto pedia para ela ter paciência e não atrapalhar. Inês sugeria que Paola tivesse um filho com Augusto, e Paola dizia que já estava tentando. Em paralelo, Gomesindo pedia calma a Maria, garantindo que Mateus havia dito que queria ir a São Paulo apenas para encontrar o filho. Maria perguntava se ele acreditava nisso, e Gomesindo dizia acreditar na palavra do italiano, mas Maria retrucava que Gomesindo não sabia o que era o amor. Gomesindo respondia que eles se conheceram às vésperas do casamento e nunca tiveram um minuto a sós. Maria lembrava que Tizio não tinha aparecido, e Gomesindo dizia que ele era um ingrato. Enquanto isso, Rosana e Mateus chegavam à casa de Angélica, e Rosana transmitia as lembranças de seus pais. Angélica dizia que o pai delas já tinha estado lá outro dia, e Rosana respondia que sabiam o motivo. Em seguida, Rosana perguntava onde estava o marido de Angélica, e ela dizia que estava cuidando da vida, mas que voltaria para o jantar.
Mateu dizia que já estava de saída e que não demoraria. Angélica perguntava o que estava acontecendo. Rosana revelava que Mateu tinha ido atrás do filho dele com a italiana, e nesse momento Naná andava de coche com Juliana, descendo juntas e caminhando até a Santa Casa, onde Teresa dizia que não adiantava Juliana insistir, pois o filho já havia sido adotado. Juliana respondia que ainda era seu filho, mas Teresa afirmava que não havia nada que pudessem fazer, explicando que o marido de Juliana e o pai dela já haviam tentado recuperar a criança, mas o diretor esclareceu a situação. E quando Naná perguntou se não havia como saber quem tinha adotado o menino, Teresa explicou que não, mas assegurou que ele estava com uma família muito bem estabelecida, que certamente o criaria com todo o carinho do mundo. Juliana começa a chorar e Teresa diz que terá que deixá-las agora e em seguida se retira, deixando Juliana cada vez mais aflita ao dizer que não sabe o que vai fazer da vida, alegando que só quer ter o filho de volta, mas Naná a convence a ir embora para que não sofra ainda mais. Em outro momento, Angélica questiona Rosana sobre o que ela pretende fazer caso Mateu volte com o filho nos braços, perguntando se realmente estaria disposta a criar o filho do italiana, ao que Rosana confirma, alegando que se não aceitar essa criança acabará perdendo o marido, pois Mateu nunca esqueceu Juliana. Angélica ressalta que Juliana não estava casada, mas Rosana diz que sim, porém já havia se separado do marido. Além disso, lembra que Antenor chegou à fazenda justamente para revelar que Mateu era o verdadeiro pai da criança, trazendo à tona toda a verdade. Enquanto isso, Gomercindo comenta que, se Mateu conseguir recuperar o filho, eles deverão recebê-lo sem criar qualquer problema. Leonora concorda em parte, dizendo achar que ele está certo. Mas Maria ressalta que quem deverá resolver essa situação é sua filha Rosana, ao que Gomercindo retruca, dizendo que se Rosana tiver juízo, será a primeira a aceitar a criança, pois ele não quer ver a filha abandonada por um marido dentro de casa, situação que considera humilhante, enquanto Maria lamenta a sorte que suas filhas carregam e se retira da mesa, alegando que vai deitar-se em seu quarto. Nesse momento, Gomercindo comenta que a patroa de Leonor está amargurada. Leonor então pergunta se ele também não está, e ele responde que está rezando apenas para Mateu ter juízo e não ir atrás da tal Juliana. Mas quando fica sozinha, Leonora murmura para si mesma que deseja do fundo do coração que Mateu possua juízo e não se perca nessa história, pois sua vez, Mateu decide ir até a Santa Casa, onde é atendido por Teresa, sendo observado também por Letícia, que rapidamente comenta que Mateu está ali porque veio atrás do menino, afirmando ser o pai da criança. E Mateu confirma dizendo que veio buscar o filho, mas Teresa logo questiona se ele está falando do filho de Juliana, explicando que a própria Juliana também esteve ali recentemente procurando o menino, deixando Mateu em choque. Teresa acrescenta que até mesmo o marido de Juliana já havia estado na instituição com a mesma intenção, mas garante que a criança já está adotada e vive com outra família, impossibilitando qualquer devolução, o que aumenta ainda mais a angústia de Mateu. Em paralelo, Francesco pede para Marco Antônio beber um pouco para se acalmar, mas ele desabafa dizendo que tudo que Janete fez foi uma loucura motivada apenas por interesse em uma herança. Ao que Francesco explica que o avô de Marco Antônio não deixou fortuna, apenas dívidas que couberam a ele pagar. Enquanto isso, Letícia reforça a Mateu que não há absolutamente nada que possam fazer, mas Mateu, insistente, a chama e pergunta onde vive o marido de Juliana, demonstrando que pretende ir atrás dele. Mais tarde, já à noite, Mateu caminha sozinho pelas ruas, tomado por pensamentos e incertezas, até finalmente chegar à casa de Francesco, onde novas revelações ainda estão para acontecer. Mateu observa a casa de Francesco à distância, refletindo sobre tudo o que estava em jogo, enquanto dentro da residência Francesco conversava com Marco Antônio e comentava que o avô dele havia sido um barão do café, mas ao mesmo tempo o chamava de Carcamano, algo que deixava Marco Antônio incomodado, pedindo ao pai que parasse de tocar nesse assunto, ao que Francesco insistia, dizendo que a verdade era que o barão comia na mão dele, provocando ainda mais irritação em Marco Antônio, que exigia que deixasse o avô em paz, acrescentando que seu maior erro havia sido continuar vivendo naquela casa, mesmo depois do casamento, enquanto Francesco retrucava que seu maior erro havia sido aceitar tal situação. Nesse momento, Mateu se apresenta para Damião e pergunta por Juliana, demonstrando claramente querer falar com ela, mas Damião revela que Dona Juliana não vive mais na casa, e ao ser questionado por Mateu, confirma que de fato ela havia largado o marido, o que aumenta ainda mais a ansiedade dele, que insiste em falar com os moradores, alegando querer ouvir explicações deles a respeito de seu filho. Em outra cena, Augusto questiona como ficaria a situação, e Angélica responde que Rosana ficará com a criança, mas Augusto insiste, perguntando se Rosana vai criar
criar o filho de outra, ao que Rosana responde que sim, que o criará como se fosse seu, mas Augusto insiste em lembrar que Rosana já não estaria esperando o filho dela própria, enquanto Angélica ressalta que Rosana não havia sido traída, pois a criança em questão foi concebida no navio antes mesmo de Mateus casar-se com Rosana, o que deixava a situação ainda mais delicada. E quando Augusto fala na possibilidade de Mateus ir atrás da mãe da criança, Rosana permanece em silêncio. Em outro ponto, Francesco comenta que amanhã seria um novo dia e que, quem sabe, Juliana refletiria melhor e perceberia que Marco Antônio não teve culpa do que aconteceu. Enquanto Marco Antônio, aflita, diz apenas querer saber onde está Juliana. De repente, Damião entra e avisa que havia um italiano do lado de fora, querendo falar com Francesco e Marco Antônio, dizendo ser Mateus, mas Marco Antônio responde que não tinha nada para falar com ele, até que Damião completa dizendo que Mateus havia ameaçado pular a cerca caso não abrissem o portão, levando Damião a tomar a decisão de ir até lá e ressaltar que o patrão teria que recebê-lo, abrindo o portão para que Mateus entrasse. Dentro de casa, Janete questiona como Mateus havia chegado até ali, mas Francesco rapidamente pede que ela se tranque em seu quarto, e Marco Antônio reforça pedindo que ela vá, fazendo com que Janete suba as escadas, enquanto Mateus aparece e cumprimenta com um boa noite, sendo convidado por Francesco a se acomodar, o que ele faz, sentando-se na sala e afirmando diretamente que estava ali para saber de Juliana, criando de imediato um clima de tensão e expectativa. Em outro ambiente, José chega dizendo que havia ganhado um bom dinheiro naquele dia e por isso trouxe pão, o que deixa Naná satisfeita e elogiando o filho, que ainda comenta que tinha a intenção de comprar um livro, mas desistiu pensando que a mãe pudesse precisar do dinheiro. Ao que Naná responde que não importa a situação, ele deveria comprar o livro. E nesse instante, José pergunta a Juliana se ela gosta de poesia, ao que ela dá a entender que sim, acrescentando que inclusive havia aprendido melhor o português lendo poesias, levando José a recitar alguns versos de Castro Alves, mas Juliana, tomada pela dor, diz que não desejava ouvir aquilo, deixando José sem jeito e o levando a pedir desculpas, momento em que Naná, intrigada, pergunta a Juliana o que havia acontecido, e José se adianta dizendo que era porque haviam roubado o filho dela, fazendo com que Naná encerrasse a conversa pedindo que jantassem em silêncio. Já na sala, Mateus explica a Francesco que vinha da Santa Casa, e este confirma que também havia estado lá com Marco Antônio, mas que nada haviam conseguido, o que deixa Mateus ainda mais revoltado.